Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria. Dá uma arrumadinha aqui. Glória a Deus. Motivo de alegria, estamos aqui, amém, queridos? Terça-feira passada nós não viemos, né, fazer a live. E a gente se lembrou, né, ali onde nós estávamos em Anaurilândia. Mas enfim, hoje estamos aqui. Glória a Deus. Uns dias gostosos, passamos dias de férias. E foi muito bom, aleluia, né? É bom visitar amigos, irmãos, família, muita gente, né? Muitos irmãos, amigos, pessoas que a gente ama, né? E tivemos ali uns dias maravilhosos. Mas já estamos de volta para a glória do nome do nosso Deus, aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Paz do Senhor, Beth, Deus abençoe, querida. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, né? De cada família, oramos por vocês ali, né? E quando nós íamos deitar, durante o dia, quando nós estávamos sozinhos, a gente orava para a igreja, né? Para os irmãos, para cada um. E Deus é bom, nos sustentou e eu creio que tem te sustentado também até aqui. Glória a Deus, né? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus nessa tarde. Aqui no livro de Romanos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Romanos 10, do versículo 31 ao 39. Glória a Deus. Um pouquinho longa a leitura, mas a gente vai estar lendo, né, os irmãos, o Guto, dor na perna. Vamos orar assim, Beth, em nome de Jesus, né, com José Augusto, marido da Jordana. Glória a Deus. Diz assim, a palavra de Deus em Romanos 10, 31. Que diremos, pois, a destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, considerando como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Que palavra linda, maravilhosa da parte de Deus em Romanos 10, 31. Então nós vemos que aqui Jesus foi o único que pôde morrer na cruz um dia pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos redimir da maldição da morte. Jesus, ele é o único que pode interceder por nós com gemidos inexprimíveis, diz o Espírito Santo. Então nós vemos que Cristo, ele nos libertou para uma vida eterna, para uma vida, aleluia, de glória. Antes nós não merecíamos, não tínhamos esse merecimento, nós estávamos condenados à morte. Mas Jesus veio, aleluia, se tornou homem, e ali, passado um determinado tempo, ele morreu morte de cruz, para nos libertar, para nos dar uma certeza de tão grande amor que ele teve por nós, né? Outro amor maior não existe, né? De dar uma sua vida por alguém, como Jesus fez. Então não há maior amor do que o amor de Jesus. Nesse mundo há muitas pessoas boas, muitos que dizem palavras bonitas, boas, mas não pode comparar a Jesus. Ele foi o único Senhor, ele foi o único que morreu na cruz para nos dar uma vida e vida com abundância, uma vida eterna com Deus. Aleluia. Por isso nessa tarde estou feliz com o Senhor,
porque até aqui Ele tem me sustentado, tem nos ajudado, tem segurado em nossas mãos. Aleluia, né? Minha sobrinha Rosimeire, Deus abençoe Rose, está conosco, irmão Val, glória a Deus, irmã Vilma, glória a Deus, pastor José, glória a Deus, Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando cada um de vocês, irmãos, que sempre está conosco, né? Compartilhe essa live com amigos, né? Eu creio que muitos, às vezes, está precisando de uma palavra, está precisando de algo nessa noite, mas nessa tarde. A gente tem tanto horário de culto, né, irmãos? Às vezes confunde. Nessa tarde, Deus é Deus de providência, aleluia, glória a Deus, né? Que Deus ponha as mãos, né? Vamos orar sim pelo Guto, né? Glória a Deus. Vou pôr o nome aqui. José Augusto. Que a gente vai estar depois, né? Nesses nomes que está no caderno. É Alice Freitas. Aonde? A Vilma. A Vilma está conosco, a Beth. Aqui é a Beth. Tem vários irmãos. Glória a Deus. Irmãos, Deus pode agir realmente, né? Na vida do José Augusto, em nome de Jesus, né? Deus, Ele tem muito mais poder para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Paz do Senhor, prima, Tânia Ortega, Deus abençoe você. Aleluia, Terezinha, manda um beijo para Terezinha, né? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nosso Deus nessa tarde. Então, queridos, nós estamos aqui pela graça e misericórdia do nosso Deus. Que Deus continue a abençoar a sua vida, nossa vida, aleluia, em nome de Jesus. Aqui nós temos alguns pedidos de oração. Quero pedir, né, continuar pedindo para mim, meu esposo, aleluia, nossa casa, meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, que Deus possa colocar as mãos sobre eles, a minha irmã Lucia, Márcia, a Simone, minha sobrinha, o pai dela, José Cícero, Andréia, toda a família, pela aposentadoria da Andréia, pela sua família ali no Paraná, em nome de Jesus, seus irmãos, sua mãe, pelo presbítero Edgar, dona Laura, que Deus os abençoe, pelo Márcio Rogério, que Deus continue trabalhando no coração da vida do irmão Márcio, pela minha tia Neuza, nesses dias não passou muito bem ali no sítio, toda a família, o Milton, aposentadoria, né, pela Rose, o Pedro, todos ali no sítio, meu tio, em nome de Jesus, que a família seja abençoada, né, irmã Edelci, toda a família, uma porta de trabalho para o Alex, que Deus continue trabalhando na vida deles, pela dona Dirce Marcos, pelo assentamento ali Santa Irene, né, onde nós vamos estar esse final de semana, né, acredito, tomara que não mude o tempo muito, né, mais frio, porque não é fácil sair de casa, né, irmãos, ficar 2 dias fora, sábado e domingo, com frio, só Jesus, né, aleluia. Prima Tânia está pedindo oração, o pastor Luiz vai estar anotando, prima, e depois a gente vai estar falando, né. Vamos orar sim. E também por todas as famílias, então, ali do assentamento Santa Irene, Santa Ana, amigos, irmãos, família, todas as famílias ali. Pelo primo Jamil Ortega, que continue Deus dando saúde. Pela dona Naide, né, Elizabeth. Pelo Antônio Testa, saúde. Então, pelo José Augusto, né, também, que a Beth pediu. Pela Verônica, uma amiga, que nós estivemos ali visitando a família dela. Ela ainda estava internada em Dourados, mas já está de alta, glória a Deus, já está em casa, né? A prima pedindo oração por uma amiga, né, Elisa, que Deus continue, né, tomando conta da vida dessa moça, Elisa, mioloma múltiplo, já afetou os ossos, rins, que Deus põe as mãos, né, amada? Só Jesus, né? Só Jesus para colocar as mãos e curar essa amada amiga sua, né, a Elisa. Em nome de Jesus, vamos orar sim. Também orar pelos missionários, né? Pelo Brasil, não esquecer do nosso Brasil, o sul ali do Brasil, onde está tendo assim muita chuva, né? Várias pessoas, né, desalojadas. Vamos orar pelo nosso Brasil, que Deus tenha misericórdia. Também pelo Ricardo, da irmã Marilene, Ricardo da Sebastiano, o Claudenir, que é meu sobrinho, né? Esposo da Fabiana, orar por eles, família, né? Pelo Serginho, pelo Esquadrão da Vida, pela
Projeto Esperança, Projeto Vida aqui de Prudente, que Deus continue fortalecendo, né, esses homens, em nome de Jesus, né? A Rose está pedindo oração também por toda a família e para Mariana, filha de uma amiga. Vamos orar sim, Rose. Mariana, né? Vamos orar. E Elisa, vou por aqui. A Tânia pediu, né? Vamos continuar orando. Só Jesus, né, queridos, que pode entrar com providência nessas vidas, né, nessas famílias, nessas vidas que estão necessitando de oração nessa tarde, amém? Vamos orar então, você que está aí já conosco, você que está entrando, vamos orar que Deus coloque as suas mãos de vitória, de graça sobre todos esses pedidos de oração que eu mencionei aqui nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa tarde, de nós estarmos na tua presença. Esse dia de terça-feira, Pai, na tarde da bênção, eu, meu esposo, junto com os nossos irmãos que também já está conosco, nós queremos clamar o sangue de Jesus, Pai, sobre muitas vidas. Aqui há famílias, vidas que precisam de uma cura, de restauração, de libertação. Tu és o Senhor que tem o dom, que é o poderoso e é o dono de todas as coisas, está no controle de tudo. Colocamos diante de ti, Pai, a minha família, os meus irmãos, cada um da minha família, todos, ó Pai, diante de ti. Ah, Pai, tu és o Senhor que pode curar essas enfermidades que para o homem é difícil, como também, ó Deus, dessa moça da Elisa, ó Deus, a Mariana, não sei, o José Augusto, são coisas, ó Pai, difícil às vezes para o homem, para até o médico, Deus, da terra, mas o Senhor que é o médico dos médicos tem o poder nas suas mãos nessa tarde. Eu clamo por ti agora, Espírito Santo, vá de encontro ao nosso Papai do céu, leva esta oração, essa intercessão que está sendo feita nessa tarde por nós, por todos os irmãos que está conosco nessa tarde. Intervém, Senhor, sobre essas causas de doença, enfermidades, que seja repreendida em nome de Jesus, que saia da vida dessa moça, Senhor. A Elisa, ela precisa de uma cura, de uma intervenção do Senhor, porque é somente o Senhor que pode agir, Senhor. Nada mais o homem, o médico pode fazer, mas o Senhor é o único que pode. Por isso nós clamamos a Ti nessa tarde. Outras enfermidades, outros irmãos que fizeram cirurgia, outros que estão por fazer, outros que estão precisando de uma libertação, restauração, lares, Senhor, que se encontra, Pai, com dificuldade, pessoas que precisam de uma porta aberta, pessoas que precisam de uma aposentadoria. Deus, o Senhor é o Deus do propósito que temos colocado diante de Ti nessa tarde, Senhor. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro presente na hora da dificuldade. Por isso, Deus, nessa tarde, clamamos pelo Teu sangue, clamamos por Ti, ó Espírito Santo, que ajude, que intercede por essas vidas, aleluia, como o Senhor tem dito na palavra, com gemidos inexprimíveis. E nessa tarde, Pai, nós queremos que o Senhor visita cada hospital, cada vida, Senhor, que está internada. Deus, pessoas com problemas dificílimos, Senhor, mas Tu és o Deus que tem o poder nas mãos. Toma conta, Jesus, também da nossa igreja, na face da terra, também, Pai, do nosso Brasil. Ó Deus, está passando por momentos difíceis, também na política, e também, ó Deus, nesses lugares onde tem tido chuvas muito fortes, onde muitos têm ficado desabrigados, pessoas morrendo. Deus tem misericórdia. Esses lugares, ó Pai, aonde também tem passado por atentado, Jesus tem misericórdia. Ali nessa cidade, no Paraná, Cambé, abençoa, Senhor, aquela família, consola os corações, ajuda, Pai, livra, Deus, de todo mal, a nossa nação, de toda a corrupção, de tudo aquilo que não provém de Ti. Tira, Pai, pelo poder do Teu nome. E nós queremos ainda, Pai, colocar os missionários diante de Ti, as agências missionárias. Quantos têm trabalhado, quantos têm levado a Tua palavra, muitas vezes chorando, andando por lugares aonde é difícil, Pai. Mas eu creio que o Senhor é o Deus que está com eles, que o Senhor continua a fortalecer a Tua igreja na face da terra. Continua, Pai, conosco nessa tarde, aqui nesta live, abençoando cada irmão, cada irmã, cada família que está conosco, que entrou agora, que vai entrar mais tarde, um outro horário. Deus, Tu és Senhor.
É aquele que ama este homem, ama esta mulher. Coloca as suas mãos de cura, de saradoura. Pai, porque eu sei que o Senhor tem, ó Pai, muito mais para agir e fazer, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu creio. Porque sabemos que o Senhor é muito mais, porque há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Por isso, nessa tarde, nós te damos graças e que o Senhor venha confirmar em cada coração a tua graça e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus continue abençoando a sua casa e sua família. Então, como eu disse, compartilhe essa live nessa tarde com amigos, irmãos e pode assim estar precisando de uma palavra. E eu sei que Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia, para fazer muito mais. Amém? Então continue conosco, porque Deus é Deus de toda, aleluia, a recompensa que pode ter, é só Ele que pode dar. Amém? A palavra está com o pastor Luiz nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Bom louvarmos o Senhor, bom estar na presença de Deus e sermos ministrados através da sua palavra. Sempre Deus tem um ensinamento maravilhoso para os nossos corações, para que nós possamos realmente entregar a nossa vida ao Senhor, ou seja, os nossos caminhos, e aprender a confiar e descansar no Senhor, conforme nós ouvimos a Ivone passar para nós, onde estamos vivendo dias difíceis, né? Dia de aflições, muitas lutas, né? Muitas pessoas perdendo as suas vidas, perdendo as suas casas, os seus bens materiais, e ali há uma angústia, um sofrimento muito grande. Mas Jesus, Ele deixa uma palavra registrada aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24 ao versículo 27, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Senhor, aleluia. Em cima desta palavra, eu quero falar sobre a ansiedade, né? Jesus nos dá essa palavra e nós vamos comentar 4 tópicos em que Deus tem colocado no nosso coração para falar essa palavra em que Deus tem trazido aos nossos corações. Aleluia. Falando a Glória respeito Deus. de ansiedade, né? Amém, Jesus. Estamos vivendo num tempo de correria, onde muitas vezes não temos tempo, muitas vezes, para a própria família, né? Muitas vezes não temos tempo, vamos dizer assim, para termos um momento de lazer, um momento de comunhão em família, um momento onde muitas vezes podemos estar mais na presença de Deus e compartilhar as coisas de Deus, sendo que Deus, Ele tem nos escolhido, Deus tem nos chamado, desde a fundação do mundo, Deus tem nos chamado e tem feito a promessa em que um dia nós vamos morar no céu, ou seja, o pecador arrependido. Porém, muitas vezes a ansiedade, ela tem reservado pouco tempo para nós, nos nossos dia a dias, principalmente
em comunhão com Deus através do Espírito Santo. Nessa tarde, eu quero fazer uma pergunta. Você já sentiu ansiedade? Quem de nós não passamos já por esse momento? Talvez essa pergunta esteja mal elaborada. Você conseguiu passar ao menos um dia desta semana sem ficar ansioso? Mas o que é de errado em viver assim? É aí que Jesus ele quer nos ensinar através da sua palavra. Jesus traz essa palavra para nós e traz muita resposta a esta questão, entre as quais destaco apenas 4 em que Deus tem preparado para nós nessa tarde. Glória a Deus. A primeira, a ansiedade é fruto de um tipo de idolatria. Olha que interessante. Você pode acompanhar comigo aí em Mateus, no capítulo 6 e versículo 24, a primeira parte que diz que ninguém pode servir a 2 senhores. A segunda parte diz, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então nós vemos que Jesus ele traz essa palavra para nós, em que muitos estão servindo mais as riquezas, ou seja, buscando através do seu trabalho, dos seus esforços, a riqueza desse mundo. Mas o que eu acabei de falar? Que Jesus ele tem nos separado, nos chamado, desde a fundação do mundo, ou seja, o pecador arrependido, ele tem feito promessa, aleluia, em que um dia vai morar no céu. Glória a Deus. Então, eu estou perdendo muito tempo buscando as riquezas desse mundo, principalmente as riquezas materiais, sendo que eu vou usufruir por pouco tempo e deixando as coisas espirituais em segundo, terceiro plano, sendo que elas serão eternas. Por isso é que eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, aleluia, para que as demais coisas elas venham suprindo aquilo que eu preciso, para que eu possa saber a descansar no Senhor. E sendo assim, o meu coração ele não vai andar ansioso. A ansiedade, né? Porque a ansiedade ela traz aflição. Tem muitas pessoas que é muito ansiosa e anda sempre em aflição. A ansiedade ela traz agonia, angústia. Muitas vezes ela traz um desejo veemente das pessoas conseguir algo em que muitas vezes ela não tem condições financeiras e entra até em dívida. Por quê? Porque não está confiando em Deus. E a ansiedade está tomando conta. A ansiedade, ela é impaciente e muitas vezes ela até traz perturbação. E é por isso, irmão, que nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. Aleluia. Confiar nele, andar na presença dele, para que ele possa suprir todas as nossas necessidades. Por isso, meu irmão, aprenda a confiar em Deus, aprenda a descansar em Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Glória a Deus. Seria bom você colocar o cabo ali no notebook da energia. Então nós vemos aqui o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina, traz uma palavra que o meu povo, ele perece porque lhe falta conhecimento. Então nós temos visto muitas pessoas dentro da igreja que está sofrendo, está passando momentos difíceis porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento da palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus são promessas em que Deus tem para nós. E depende de mim tomar posse e colocar em prática para que eu possa viver uma vida tranquila
Glória uma a vida Deus. cheia de paz, Amém. cheia de amor. Ainda que Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tendo um espírito controlado por Deus. Amém. Glória a Deus. E só Jesus é que pode fazer isso na nossa vida através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele nos escreve aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 1, dizendo: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por isso, irmão, é que nós temos que ter uma vida separada, a andar na presença do Senhor, para que no demais Ele possa nos ajudar nesta caminhada, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Por isso, o profeta Jeremias, ele nos ensina lá dizendo: maldito o homem que confia no homem, mas que nós possamos fazer do Senhor a nossa confiança. Amém. Amém? Glória a Deus. Confia no Senhor Jesus e eu tenho certeza que Ele não vai te decepcionar. Nós vemos que o apóstolo Tiago, aqui no capítulo 1, versículo 8, ele nos ensina dizendo: homem vacilante, quem é inconstante em todos os seus caminhos? É o que mais nós temos visto isso no nosso dia a dia. Aonde muitas vezes está na igreja, mas de repente já está no mundo. Muitas vezes está na igreja, sendo participante ali do cálice do Senhor, e ao mesmo tempo, muitas vezes está sendo participante dos cálices dos demônios. Tendo uma vida, vamos dizer assim, depravada. Uma vida em bebedice, em prostituição, uma vida em idolatria. É o que Jesus disse aqui, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, nós temos que se posicionar, tomarmos uma posição, andar na luz e não andar nas trevas. Porque Jesus, ele já nos tirou das trevas. Antes nós andávamos na idolatria, andávamos nas orgias desse mundo, mas hoje nós conhecemos esse caminho maravilhoso. Aleluia. Que se chama Jesus, dizendo Ele próprio, lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. Aqui no segundo tópico, em que Deus tem colocado no nosso coração, diz que a ansiedade, ela nos rouba a satisfação com aquilo que recebemos de graça da parte de Deus. Porque nós sabemos que a salvação é pela graça e não pelas obras. A salvação é pela graça de Deus. Aleluia. E nós muitas vezes colocamos em risco a nossa salvação, porque deixamos de confiar, deixamos de depender somente de Deus. E o profeta Isaías, lá no capítulo 59, ele nos ensina que Deus não está com os seus braços encolhidos para que não possa nos ajudar, e os seus ouvidos não estão tampados para que não possam ouvir a nossa oração. Glória a Deus. Por isso, meu irmão, aprenda a confiar mais em Deus. Aprenda a depender mais de Deus, porque aqui no versículo 25 de Mateus 6, a palavra do Senhor diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Deus. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Você sabe o valor de uma alma? O valor de uma alma, ele vale mais do que o mundo todo. E ele foi resgatado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia.
Glória a Deus. O valor de uma alma arrependida, o resgate através do sangue de Jesus, porque lá em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, foi pago um alto preço. E esse preço não foi com prata ou com ouro, foi com o próprio sangue de Jesus. Aleluia. E nós muitas vezes vacilamos, não valorizamos aquilo que Deus tem nos dado de graça para podermos glorificar o nome do Senhor. Nós vemos aqui que é por isso que a ansiedade é considerada uma afronta a Deus. Ela é mais condizente com um estilo de vida pagã. Aqui no versículo 32 ainda diz: pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, aquele que não é crente, ele busca as opções, ele busca aquilo que o mercado oferece no seu dia a dia para preencher o seu ego, o seu vazio, aonde a ansiedade muitas vezes ela toma conta, a ponto de levar até a depressão. Aí vem o quê? Psicólogo, vem medicação controlada. Há um desgaste tão grande na vida da pessoa, em que muitas vezes ela chega a ponto de suicídio, de tirar a sua própria vida. Mas nós vemos que Jesus ele nos ensina a poder depender e confiar nele. Aleluia. Porque lá no livro de João, capítulo 15, versículo 5, diz: sem mim nada podeis fazer. E nós vemos aqui o que o mundo, ou seja, ele busca, o que ele corre atrás. Aonde Jesus aqui ele diz que a abnegação, ou seja, a restrição dos apetites. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo diz: antes subjugo o meu corpo e o reduz à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então aqui nós vemos aonde Jesus ele diz aqui no versículo 32 de Mateus, no capítulo 6, em que os gentios procuram essas coisas para preencher um vazio no seu coração. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele nos ensina a buscar o reino de Deus, aonde o apóstolo Paulo teve uma experiência tremenda com Deus. E ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E é isso que Deus ele espera de cada um de nós. Porque nós vemos aqui em que a vida preciosa na opinião de Cristo, ele nos revela aqui em Mateus 16, versículo 26. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em troca a sua alma? Então nós vemos aqui que não adianta nada o homem ganhar o mundo todo, ajuntar riquezas e perder a sua alma. Deus. Por isso que Jesus ele nos ensina que o valor de uma alma ele vale mais do que o mundo todo. E aqui o terceiro tópico que nós encontramos aqui no versículo 26, onde Jesus continua nos ensinando dizendo: olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valores do que ela? Sim, nós temos muito valor para Deus, a ponto de Deus dar o seu único filho para morrer por nós na cruz. Senhor. Por isso é que está escrito lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos
que realmente conhecer essa palavra, pôr em prática essa palavra em que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado de graça essa palavra. E nós muitas vezes quase não temos tempos para buscar conhecimento, sabedoria. Por quê? Porque a ansiedade, ela tem tomado conta de muitos corações, onde muitas vezes não tem quase tempo para as coisas de Deus. Senhor. Sendo que Jesus, lá no livro de Mateus 6,33, ele nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus, e a demais coisa Deus fará naquilo que você precisa. Glória a Deus. Então nós vemos aqui as providências divinas, exemplos de provisões abundantes em tempo de necessidade, em que está registrado aqui na palavra do Senhor. Israel, quando ele foi resgatado, ou seja, tirado lá do Egito, eles andaram por 40 anos no deserto. E a palavra de Deus lá em Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz que Deus abençoou em toda boa obra naquele 40 anos no deserto. Deus não deixou faltar nada. Aleluia. Deus supriu todas as suas necessidades. E não é diferente nos dias de hoje. Deus, ele cuida de nós. Por isso, meu irmão, não deixa a ansiedade tirar você da presença do Senhor. Anda mais na dependência de Deus, e eu tenho certeza que grande conquista, grandes vitórias, Deus fará em seu favor para que você venha ter uma vida tranquila. Nós vemos que no tempo da seca do profeta Elias, lá em 1 Reis 17, a palavra do Senhor diz aqui no versículo 6 e versículo 16, nós vemos que o Senhor orientou o profeta Elias a ir a um determinado ribeiro. E ali toda a terra passava por uma sequidão muito grande, uma falta de chuva. Mas na parte da manhã e na parte da tarde, Deus enviava um corvo, levando um pedaço de carne Senhor. e um pedaço de pão para o profeta Elias. Deus, ele cuida de nós, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Deus, ele nos ama, nós de uma maneira tão maravilhosa, porque nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Nós vemos aqui em que, em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 6, fala a respeito do azeite da viúva. Essa viúva, ela procurou o profeta Eliseu, e ela estava com um problema muito grande, ou seja, naquele momento, uma ansiedade muito grande, porque o seu esposo tinha falecido e tinha contraído uma dívida muito grande. E ali, os seus 2 filhos ficaram como, vamos dizer assim, para que pudesse pagar aquelas dívidas. Porque era assim, no tempo antigo, vamos dizer assim, que quando alguém tinha uma dívida, e essa dívida ela não era paga, o credor levava os seus filhos. Imagine a ansiedade desta mãe. Mas ela foi até o profeta, porque ela sabia que seu esposo era crente, era um homem de Deus. Aleluia. E o profeta perguntou para ela: o que é que você tem na sua casa? A situação lá não estava muito boa. E ela disse: eu só tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Então o profeta orientou ela dizendo: volte para sua casa, empreste muitas vasilhas, e com esse pouquinho de azeite começa a encher as vasilhas. E ali ela começou a encher todas aquelas vasilhas. E eram muitas vasilhas. E quando o azeite parou, que encheu todas as vasilhas, ela voltou ao profeta e disse: olha, Deus fez um milagre na minha casa. Deus multiplicou o azeite. O que eu faço agora? O profeta orientou ela dizendo: vende a metade, paga a sua dívida e viva com o resto, com a outra metade. Aleluia. Ela se tornou uma microempresária. O que é isso?
é confiar em Deus, é não deixar a ansiedade tomar conta, porque ela poderia ter desistido, mas ela foi na fonte certa, aonde o homem de Deus é que tem a palavra de Deus. Aleluia. E não é diferente nessa tarde. Deus conhece o seu coração, Deus sabe de todas as suas necessidades, e esta palavra Deus fala ao teu coração para que você possa levantar, possa ter bom ânimo, possa se esforçar e confiar em Deus, porque Deus ele tem grandes coisas a fazer em seu favor, porque lá no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo ele nos ensina que Deus ele tem poder para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos, imaginamos ou precisamos. Deus. Basta nós Aleluia. confiar, basta nós depender do Senhor. Nós vemos aqui em Filipenses 4,19, aonde os santos, ou seja, aqueles evangelistas, aqueles apóstolos, aqueles discípulos, aquelas famílias que confiaram em Jesus, o apóstolo Paulo deixou a palavra dizendo: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Aleluia. Deus jamais nos decepciona. Deus é Ele que está no controle de todas as coisas. Mas para isso, nós temos que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui no quarto tópico, onde Jesus colocou no nosso coração, onde a ansiedade, ela provém da desconfiança quanto à soberania de Deus sobre nossa existência. Aqui no versículo 27, a palavra de Deus diz, Mateus 6, 27 diz: Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Meu irmão, não se esqueça que nós somos limitados. Não se esqueça que a nossa limitação é pequena. A nossa limitação, ela muitas vezes não tem condições, conforme nós lemos aqui, de acrescentar nada na nossa vida. Porque somos nós, a nossa vida, que está no controle das mãos do Senhor. Aleluia. Aqui no Salmo 139, versículo 16, o salmista nos ensina: Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Então, nós temos os nossos dias contados. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Muitas vezes nós esquecemos desse favor imerecido que temos recebido de graça, por falta de conhecimento e sabedoria através da palavra do Senhor. Por isso, o Senhor revela para nós aqui que o caminho do ser humano ele é cercado de aflições, de angústia, assim como foi de Jó, lá em Jó 3, versículo 23. Mas o que nós aprendemos com Jó? Por tudo que ele passou, ele não deixou de acreditar em Deus. Porque ele disse: eu sei que o meu Redentor se levantará em meu favor. Aleluia. Glória a Deus. E Jó agradou o coração de Deus. Deus restituiu a sua saúde. Deus restituiu a sua família. Deus restituiu todos os bens que ele tinha perdido em dobro. E ele pôde ver até a terceira e a quarta geração. Porque Deus, ele vela pela sua palavra. Amém. Glória a Deus. Nós somos limitados, irmão. E nós muitas vezes queremos ser o bambambam, queremos ser tanta coisa, sendo que nós não temos condições
de acrescentar 1 minuto, meia hora. Quantos velórios nós temos acompanhado? E ali muitas vezes, ao argumento, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Era que o último dia, a última hora, o último minuto já estava determinado para aquela pessoa. E assim não é diferente para comigo, para com a Ivone e para com você. E é por isso que nós não podemos deixar a ansiedade nos tirar da presença de Deus. E que nós possamos fazer como Jó. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. Glória a Deus. Porque Deus não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Antes, Deus ele dá o escape. E é por isso que nós temos que conhecer a sua palavra e colocar em prática nas nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida em abundância. Porque lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, a palavra do Senhor diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus, ele vem para nos dar uma vida em abundância. Glória a Deus. Nós vemos aqui que a vida, ela é limitada. Lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor diz: cercou-me como um muro, e não posso sair, agravou os meus grilhões. Então nós vemos aqui que o ser humano, ele é limitado. E é por isso que nós temos que cada dia mais depender do seu grande amor. Aleluia. Nós vemos aqui que em Mateus 6, 27, sem poder de aumentar a estatura, Jesus diz: qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? É o que eu acabei de dizer. O nosso último minuto, o último segundo já está determinado. E é por isso que nós temos que andar na presença do Senhor. Aleluia. Assim é possível afirmar que quem confia completamente em Deus não precisa viver ansioso. Aleluia. Aquele que confia em Deus não precisa viver ansioso. Me lembrei agora de um testemunho de uma missionária. Era um sábado de manhã. Ela estava acabando de limpar o seu armário, de colocar os seus mantimentos. Não tinha mais nada. Ela mostrou para mim. Olha, entra aqui, pastor Luiz, não tem mais nada aqui no meu armário de mantimento. Entra aqui. E eu cheguei com uma cesta básica reduzida. Uma cesta básica bem grande mesmo. Quando eu entrei na cozinha dela, ela me mostrou que eu coloquei aquela cesta básica na mesa. Ela chorou, olhou para cima e agradeceu a Deus, porque ela disse: eu sei em quem eu tenho confiado. Aleluia. Glória Uma missionária viúva. Na época, 2 filhos. Deus, ele cuida de nós. Amém. Se Deus cuida dos passarinhos, conforme nós lemos aqui, se Deus cuida dos passarinhos, Aleluia. imagine nós. Hoje a Ivone colocou um pedaço de banana para os passarinhos aqui no quintal. O que é isso? É Deus cuidando dos passarinhos, usando a Ivone. Imagine você e eu, como Deus tem um cuidado. Ele tem um cuidado tão grande, tão maravilhoso, que a partir do momento em que, quando nós aceitamos Jesus, quando nós tomamos essa decisão de ter Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, Ele designou um anjo. Aprenda isso. Um anjo que está a todo instante ao nosso redor. Glória a Deus. Por quê? Senão o nosso inimigo já teria nos engolido vivo. Mas o anjo, ele cuida de cada um de nós. E é por isso, irmão, que nós temos que realmente sermos fiéis, sermos verdadeiros, a andar na sua presença, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos aqui o que ele pede: ainda que estejamos cansados, abatidos ou talvez até sem entender
o porquê de tantas situações adversas, Deus sempre estará perto, nos direcionando, nos abraçando, nos dando sabedoria e nos fazendo descobrir o que somos e quem somos para Ele. Ele nos prepara para o extraordinário nas áreas mais incompreendidas do nosso ser. Por isso, irmão, tenha mais tempo com Deus. Porque a vida não é breve. Ela é o suficiente. Nós é que perdemos tempo com coisas inúteis. Que nós possamos ter mais tempo com Deus através da sua palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele nos ensinará, nos conduzirá em toda a nossa maneira de viver para podermos glorificar o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Como eu li hoje em Romanos, capítulo 10, versículo 31 em diante, o primeiro já diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nós temos que confiar na palavra de Deus, confiar naquilo que Deus tem, aleluia, falado conosco. Então não importa o que nós estamos passando, não importa a dificuldade, né? Como disse aqui no versículo 34, do versículo de Romanos, capítulo 10, 34. Quem os condenará? Depois diz assim, no 35, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será que se você está passando uma tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? De que você está temendo nesse dia de hoje ou nesses dias? Saiba que Deus é contigo. Deus, aleluia, Ele é aquele que está conosco. Porque Ele foi aquele que foi entregue, né? Para morrer na cruz do Calvário por nossas vidas. Então nós temos que dizer a Ele todo o tempo, Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti, a minha confiança está em Ti, porque só dessa maneira é que Deus vai agir em nossas vidas. Não tem para onde correr, para onde ir, né? Aonde que nós vemos que pessoas têm buscado em tantos lugares, às vezes a recompensa, às vezes ali a vitória. E às vezes não tem achado, não tem encontrado, porque tem buscado em lugares que não acha. Mas nós podemos achar em Jesus, encontrar em Jesus, porque Ele é o único, aleluia, Senhor, Salvador das nossas vidas. Então toda ansiedade, ela é repreendida, ela é aniquilada a partir do momento que nós confiamos totalmente na pessoa do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém, queridos? Que nessa tarde você confie no Senhor, não importa a dificuldade, como eu li aqui, aquilo que você tem passado, será que é angústia, tribulação, alguma coisa na família financeira, alguma coisa com o filho, com filha, alguma coisa com esposo, esposa, não importa, Deus é conosco. Por amor de nós, Deus foi entregue, né, ali na cruz. Então que nós possamos cada dia estar mais confiante nesse Deus, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Esta palavra, né, que o pastor entregou para nós essa tarde através do Espírito Santo, e esta é aquela que eu li também, aonde Jesus falou conosco em Romanos capítulo 10, do 31 em diante. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia, Romanos 10, 31 a 39. Queridos, só Deus é que tem o poder no céu e na terra para nos ajudar, para estar, aleluia, conosco todos os dias. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida. Vários irmãos entraram nessa tarde, né? Muitos outros, a Daiane, nossa sobrinha, a Fabiana, minha sobrinha, o Lávio, a irmã Elza, Deus abençoe ali do assentamento, Reginaldo, meu sobrinho, Ana Nardi, Deus abençoe. Irmãos, a Ana Nardi pediu oração por toda a família, né? Por os filhos, por ela. Acho que foi ontem, né? Foi aniversário da Consuelo. Eu tive compartilhando, mandando os parabéns, que Deus abençoe toda a família da Ana, né? Toda a família que está conosco nessa tarde, amém, queridos? Vamos orar, que Deus continue abençoando sua casa, sua família, né? Esses pedidos de oração a gente deixa aqui no nosso caderno,
E todas as vezes que vamos para a vigília, toda sexta-feira, a gente lembra desse caderno, lembra das orações dos irmãos, daqueles que pediram oração, aqueles que estão precisando de oração. Amém? A gente não esquece, tá bom? Então você ore por nós também. Nós precisamos de oração. Eu, meu esposo, o pastor Luiz. Amém, queridos? Vamos orar então nesse momento para a glória do nome do Senhor. Pai, obrigado por esse momento que passamos aqui na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, porque o teu Espírito Santo falou conosco nessa tarde. Que nós precisamos depender somente do Senhor, depositar a nossa confiança somente em Ti, porque é de Ti que vem a providência. Obrigado por cada família, cada irmão que esteve conosco, que vão estar mais tarde, que vão entrar em outro horário. Que o Senhor continue a falar grandemente ao coração, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoe as famílias que têm pedido oração, a família da irmã Ana. Toma conta, Senhor, dos seus filhos, cuida dela, cuida de todas as coisas, Pai. Dê a direção, ajuda nessa caminhada. Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Em diante de Ti nós colocamos as nossas vidas, o nosso propósito, Senhor. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, a agraciar os nossos corações de uma maneira grande e poderosa, a qual nós temos colocado somente em Ti a nossa confiança. Cumpra, Senhor, o desejo deste coração, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nós oramos, Deus, nessa tarde. Aleluia, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Amém, queridos? Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.